Olá, visitante do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha. Na vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a lâmpada série. É que como já fiz várias aulas de corretiva, e eu falo sobre... Geralmente eu estou usando a lâmpada série, aí o pessoal pediu para dar uma explicadinha sobre ela e como é que a gente monta. Na verdade é algo bem simples, mas só que é um instrumento, um equipamento muito importante para a bancada de manutenção do técnico, que é reparador, que faz manutenção de equipamentos eletrônicos, ou mesmo do robista. É o seguinte... Geralmente os equipamentos nós ligamos na rede elétrica. Então, a representação aqui da tensão alternada da rede. No caso aqui eu vou botar 220 volts, AC, tá? E nela colocamos uma tomada. E nessa tomada vamos ligar o equipamento que nós estamos fazendo a manutenção. Se tiver tudo ok, o que é que vai acontecer? Aqui nós temos uma tensão. Como o circuito está fechado, vamos ter uma corrente que vai circular. Vai passar por dentro do equipamento e vai retornar. Como é alternada, ela vai nos dois sentidos, mas vamos imaginar que é só no sentido, tá? E vai ter uma corrente I. Essa corrente aqui vai estar limitada pelo equipamento. Então essa corrente aqui, o equipamento, do ponto de vista da tensão, esse equipamento aqui é como se fosse uma resistência de algum valor, um valor R. Se tiver tudo ok, é isso que vai acontecer. O problema acontece quando é o seguinte, ó. Quando nós conectamos um equipamento, que nós estamos dando manutenção, direto na rede, e esse equipamento está em curto. Se ele está em curto, é como se ele fosse uma resistência de valor bem baixinho. Um R muito baixo. Se a gente conectar ele assim, do ponto de vista da tensão aqui, a corrente vai tender a ser infinita. No caso não vai ser infinita, sabemos, mas ela vai ser um valor muito alto. O que é que isso aqui vai provocar? Se esse equipamento aqui tiver fusível, tiver um fusível interno, esse fusível aqui vai estourar. Ou então, se aqui tiver algum disjuntor, um disjuntor da casa, ou da bancada, ou do cômodo lá, ele vai desarmar. O que é muito chato, tem que ficar trocando fusível e ficar rearmando o disjuntor. Além do susto que você vai levar, porque esse aqui ele vai estourar. Por isso é que existe a lâmpada série. A lâmpada série funciona assim. Na saída, pegamos a tensão alternada da rede e antes de ligar no equipamento, de preferência na fase, nós colocamos uma lâmpada. Depois eu vou falar do valor dela, tá? Essa lâmpada necessariamente tem que ser uma lâmpada incandescente. E aqui botamos a tomada. Nessa tomada nós vamos ligar o equipamento que nós queremos testar. Então vamos ter duas situações. A situação que o equipamento está normal e a situação que ele está em curto. Aqui é o equipamento normal. Então, internamente é como se fosse uma resistência. E a situação que o equipamento está em curto. É como se fosse uma resistência bem baixinha. Quando nós ligamos assim, essa tensão aqui vai se dividir. Uma parte vai para a lâmpada, já que isso aqui é uma ligação em série. Ó. Isso aqui está em série com a fonte de tensão. Uma parte da tensão vai para a lâmpada e outra partezinha vai para o equipamento. Já que é uma ligação em série. A lâmpada incandescente, do ponto de vista da tensão, é como se fosse uma resistência de valor mais ou menos elevado. Não tão elevado, tá? O que acontece? A corrente que vai passar aqui vai ser uma corrente que, dependendo do valor da lâmpada, vai fazer o equipamento funcionar e a lâmpada vai acender bem fraquinho. Ou às vezes nem acende, se o equipamento estiver normal. Aí quando você faz isso, você fala, opa, meu equipamento não está em curto, já que a lâmpada acendeu fraco, ou quase nem acendeu, e o equipamento funcionou. Mas, se você conectar aqui e o equipamento estiver em curto, lembrando que aqui tem um fusível geralmente, o que vai acontecer? Do ponto de vista da tensão, essa ligação em série aqui, daqui para cá, é como se fosse um curto, ó, porque aqui está em curto. Então, a corrente, se não fosse a lâmpada, a corrente seria, na teoria, infinita. No caso, seria uma corrente muito alta. Só que a lâmpada, como a lâmpada aqui ela é uma resistência, é como se ela fosse um resistor que vai limitar a corrente. Então, em vez da corrente ir lá para cima, a corrente vai ser limitada pela lâmpada, certo? Aqui no caso aqui ela vai passar por aqui e voltar, né?
Mas esse valor de corrente aqui não vai ser uma corrente elevadíssima, vai ser uma corrente baixa, porque a lâmpada está limitando a corrente. Esse circuito aqui seria equivalente a isso aqui, ó. Aqui é o equipamento, certo? Ele fechou o curto aqui na tomada da gente, mas só que a corrente foi limitada pela lâmpada. Nesse caso, a lâmpada vai acender muito forte, com intensidade total. Então, quando você tem uma lâmpada série e você conecta o equipamento e ele funciona e a lâmpada acende fraca ou quase nem acende, você tem a certeza que o seu equipamento pode até não estar nem funcionando, mas curto não tem. Aí você já pode ligar direto na rede. Agora, se você pega a sua lâmpada série, conecta o equipamento e ele está em curto, quando você colocar o equipamento ela vai acender forte. Ela vai acender total. Aí você sabe que você ainda tem que trabalhar nele. Você esqueceu alguma coisa. A vantagem de fazer isso é que não fica arrebentando fusível. Nem desarmando disjuntor se estiver para cá. Se não tiver essa lâmpada. Como eu fiz a minha lâmpada? A minha lâmpada eu fiz assim. Coloquei uma tomada, né, que vou ligar na rede. E coloquei um disjuntor duplo. Ele corta tanto fase quanto neutro. No caso aqui da minha região é fase neutro, tá? E aí eu coloquei uma lâmpada. Só o bocal da lâmpada, que eu posso trocar pela lâmpada que eu quiser. E aqui eu coloquei o ponto onde eu vou ligar o equipamento. A tomadinha que eu vou ligar o equipamento. Ficando dessa forma. No caso aqui, geralmente eu ligo em 220 volts, tá? Isso porque a lâmpada que eu tenho, as lâmpadas que eu tenho são de 220 volts. Quem mora em um lugar que a tensão é 127, 110, tem que ter uma lâmpada de 127 volts, tá? Para poder fazer essa proteção. Porque, claro, se a lâmpada aqui for 127 e você ligar em 220 e tiver um curto aqui, a lâmpada vai estourar na mesma hora. Então, a rede elétrica de 220 tem que ter lâmpada de série de 220. Rede elétrica de 127 tem que ter lâmpada de série de 127. Beleza? Então, continuando. Por que eu faço isso? É porque eu gosto de conectar na tomada e aí eu só armo aqui na hora que eu quero e desarmo na hora que eu quero. Ah, porque eu cortei os dois pontos. É porque a tomada, às vezes, eu não sei onde é que é a fase. Eu até descubro, mas eu tenho que perder tempo descobrindo. E às vezes eu vou dar manutenção em outro lugar e a minha lâmpada série é portátil. Esse disjuntor aqui não é para proteger nada. Esse disjuntor aqui é um dispositivo de manobra. Então, tipo assim, eu quero tirar essa tensão todinha daqui ou botar essa tensão aqui e garantir que não vai aparecer fase aqui em momento algum. Se eu botasse só um lado, eu podia pegar e na hora de conectar, botar a fase neutro no fase. Aí eu colocaria em risco aqui essa parte aqui, porque eu podia triscar aqui no bocal da lâmpada e levar choque. Por isso eu botei o disjuntor para me proteger, tá? É um dispositivo de manobra nesse caso aqui. Por isso eu botei aqui o valor elevado. O que eu usei aqui foi de 4 A. Certo? Então o que acontece? Eu dou manutenção no equipamento. Se tiver tudo normal, eu coloco na lâmpada séria, ela vai acender fraco ou quase não vai acender. Se tiver alguma coisa de errado, ela vai acender forte. Aí eu sei que eu ainda tenho que trabalhar no equipamento. Tá? Com relação à potência da lâmpada, quantos watts usar? Uma recomendação, uma regra que a gente vê há muito tempo em revistas, então a pessoa recomenda, é 3 vezes a potência do equipamento. Isso é o que o pessoal geralmente recomenda. 3 vezes a potência do equipamento. Então, por exemplo, se eu tenho um meu equipamento, ele consome 30 watts. Então a lâmpada que eu vou usar tem que ser 3 vezes o valor do equipamento. 3 vezes 30. Tem que ser de pelo menos uns 90 watts. Não vai ter lâmpada de 90 watts. Aí você vai botar uma lâmpada de 100, uma lâmpada de 70. Ou fazer associação. A questão de fazer associação é o seguinte. Por exemplo, quando o cara vai trabalhar com um micro-ondas, aí você vão ter correntes elevadas, correntes elevadas e, em consequência disso, potências elevadas. Aí você não vai ter lâmpada de potência suficiente para isso. Então você pode associar, por exemplo, eu tenho uma lâmpada de 100 watts, mas eu preciso de 200, você pode colocar em uma outra de 100 em paralelo. Isso aqui é equivalente a uma lâmpada de 200 watts. É só fazer associação em paralelo. Aí você vai somando a potência. O detalhe da lâmpada é que ela necessariamente tem que ser uma lâmpada incandescente, porque só as lâmpadas que têm filamento assim é que podem ser usadas nesse circuito aqui.
lâmpada econômica, lâmpada de LED, lâmpada fluorescente, nada disso serve, tem que ser lâmpada incandescente. Aí você vai falar assim, ah, mas não vende mais lâmpada incandescente. Não vende mais, de fato. Mas geralmente nos comércios pequenos tem um estoquezinho. Se você achar lá em algum comércio pequeno da cidade, sim, compre. Vai ser muito útil, tá? E guarde, que isso aqui vale ouro. Eu tenho várias guardadas, de vários valores, tá? Eu tenho de 100, de 60 e outros valores que eu tenho ali. Mas é o seguinte, esses comércios pequenos geralmente tem. Você pode dar uma procuradinha que você acha. Se não achar, tem a lâmpada halógena, que é essa bem aqui, ó. Para saber que usa é só se tiver escrito bem aqui, ó, dimerizável. Quer dizer que ela pode funcionar com um dimmer, que é justamente o controle de potência. Essa lâmpada é um tipo de lâmpada que continua vendendo, é a lâmpada halógena, tá? Ela tem uma característica resistiva, então ela pode ser usada na lâmpada série. Só que ela só vende em valores pequenos, tá? Essa aqui foi uma luta achar essa aqui de 70 watts. Geralmente em valores mais baixos. Mas você pode fazer o lance da associação, tá? Vamos fazer uma praticazinha. Pessoal, essa aqui é a minha lâmpada série, tá? Tem lâmpadas mais sofisticadas, tá? Tem esquema mais sofisticado. Eu prefiro fazer assim, eu acho mais simples, mais prático. Tem outros até mais simples, que não tem nem disjuntor. Como é que faço? Ó, aqui na entrada do disjuntor duplo, eu coloquei esse plug aqui macho, que eu vou ligar na rede elétrica. Na saída dele, um deles passa pela lâmpada, pelo bocal da lâmpada, que eu vou colocar a lâmpada que eu quiser aqui. Entra aqui na tomada. E o outro passa direto. Aqui é o neutro, aqui é o fase. Eu coloco na tomada. Quando eu vou trabalhar, ó, eu pego e armo o disjuntor. Faço serviço e tal. Aí eu quero desligar rapidinho para ter tirado da tomada. Eu pego e desarmo ele. Então, no caso aqui, eu vou botar uma lâmpada de 100 watts, por exemplo. Um monte de deixar protegido assim, deixar protegido por aqui, que ele pode estar na tomada, eu posso sair trocando as coisas. Não tem risco de levar choque. Em função do disjuntor, tá vendo? Conectei aqui na tomada. E eu vou fazer, por exemplo, pegar aqui, por exemplo, uma fonte chaveada. Aqui é uma fonte de roteador. Vou botar aqui, ó, na tomada. E vou ligar. Repara que a lâmpada não acendeu. Ela podia até acender, mas tinha que acender fraco. Mas se ela acendesse totalmente, é porque tinha um curto na fonte. E no caso aqui, ó, tá na lâmpada série, tá alimentado e a fonte chaveada, ó, a saída dela, 12 volts, 11.95. Quer dizer que ela está funcionando e não está em curto. Eu vou pegar aqui agora, por exemplo, só para vocês verem uma situação que tem curto total. Repara que eu desliguei aqui, né? Eu vou fazer um curto total aqui, ó. Um pedaço de fio. Então, um curto total. Repara que quando eu alimentar, a lâmpada vai acender total, ó. Tá vendo? Se fosse um equipamento que eu colocasse aqui, não ia arrebentar fusível, não ia desarmar de tudo, não ia fazer nada. Só ia acender a lâmpada. Aí eu ia saber, opa, ainda tem curto. Eu ainda tinha que trabalhar no equipamento. Algum transistor, algum diodo, algum varistor, alguma coisa ainda está em curto. Aí tem que procurar para normalizar. Vou tirar aqui, por exemplo. Imagina que você tem uma fonte linear. Que tem um transformador. Um transformador bem aqui, por exemplo. Tá? Aqui é o primário transformador. Tem essa tomada aqui. Ok? E aqui é o secundário, esses fios. Então, ó, repara que se eu ligar aqui, ó. Liguei aqui, aqui são os fios. Que é o secundário transformador. Eu vou alimentar. Repara que a lâmpada não acendeu, quer dizer que o transformador, pelo menos o primário, não está em curto. E o secundário também não, né? Porque senão ele transferiria a potência para o primário. Vou botar em tensão alternada. E vou medir. Ó, a saída dele é 16.6 volts. Quer dizer que esse transformador tá bom. Mas podia acontecer, por exemplo, dele ir para uma... ele fazer parte de uma fonte linear e ter, por exemplo, a ponte retificadora tá em curto. Ia arrebentar fusível, porque ia puxar muita corrente. Então, no secundário aqui eu vou simular um curto. Repara que vai acender, ó. Tá vendo? Isso aqui poderia ser o quê? Poderia estar indo por uma placa.
onde os diodos estavam em curto, e não ia arrebentar o fusível, porque a lâmpada séria ia perceber, ia acender e a gente sabia que tinha que trabalhar, que ainda tem alguma coisa para fazer. Desliguei aqui e vou mostrar para vocês também, ó, que a gente também pode usar, além da lâmpada incandescente, pode usar a lâmpada halógena. Aqui uma de 70 watts. No mesmo caso aqui de um curto no secundário, né, do transformador. Alimentei, ó. Aqui tem uns 16 volts, só que se eu fizer o curto, ó, tá vendo como acende? A lâmpada halógena. Ela também protege. E continua funcionando, ó. Aqui está em os 16,6 volts. Só que se eu fizer um curto no transformador, ela acende. Tá, gente? A lâmpada séria é uma ferramenta, um instrumental muito importante para manutenção eletrônica, tá? Espero que tenha ficado claro. Quem gostou, clique em gostei. Obrigado por assistir nossos vídeos, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!